Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é o tema 35, o nosso maná. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar para pregar a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, o nosso maná. Êxodo capítulo 16, versos 14 e 15. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo que os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Exatamente, depois da libertação do Egito, Deus, como se diz, no céu, jogou o maná, o pão do céu, para o povo comer. Êxodo 16, 31. E chamou a casa de Israel o seu nome, Maná, e era como semente de coentro branco, e seu sabor como os bolos de mel. Exatamente, e era saboroso, né? Deus não ia jogar maná do céu e se não fosse saboroso. Êxodo 16, 4. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Êxodo 16, 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Exatamente, que Deus tinha um propósito para o povo de Israel. É como se diz, fazer maravilhas, mas saber se uma parte do povo estava andando com ele ou não, se estava obedecendo a sua lei ou não. E o maná, provar que cumpriram a lei de Deus e fez a sua vontade, né? A vontade de Deus. Primeiro requisito, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O texto está dizendo o seguinte, que os pais daquela turma que saiu do Egito e foi para o deserto, muitos pais daquelas pessoas já tinham morrido. Vamos dizer assim, que eu não sei se, se toda a família estava com os pais e mães ali, porque eles viveram 400 anos no Egito. 4 séculos ficaram sendo escravos. E, e muitos que morreram não viu a libertação do povo para deixar o Egito. Então, aqueles que estavam saboreando o pão, estavam vendo aquela maravilha. A palavra fala que não é só de pão que vive o homem, não é só de delícias, de ganância, de coisas mundanas, e sim da boca que sai da boca do Senhor virá o homem, a palavra de Deus que sempre tem que ser pregada. 8,16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem.
tudo que vem de mal vem para bem. E muitos anos escravizados, agora está liberto, está no deserto, em liberdade. Mais 2 requisitos no maná: prova de fé. Dependiam de Deus, física e espiritualmente. Quer dizer, fisicamente e espiritualmente. E também tem benefícios para a saúde. E o maná era bom para a saúde. Neemias capítulo 9, verso 20. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirastes da sua boca. Quer dizer, Neemias viveu após cativeiro. Ele estava lá no cativeiro babilônico. Rei Ciro libertou os israelitas para ir para Israel, para Jerusalém, e ele foi para o reino dos medos e persas. E lá foi copeiro, chefe lá que estava servindo o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes o liberou para ir a Jerusalém para construir os muros lá do templo. O templo de Salomão que foi destruído. Então, quer dizer, está falando aqui que o bom espírito para ensinar o teu maná não retirastes da sua boca. Que não retirar a vontade de Deus. Mais um requisito para aprenderem e terem uma mente boa. Exatamente. Para nunca se esquecer das maravilhas de Deus. Êxodo 16, versos 24 a 27. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal e nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não a achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Quer dizer, você viu a desobediência aqui? Que Moisés falou: 6 dias o colhereis. 6 dias você colherá. E no 6º dia, a palavra fala que você, naquela porção que você recolhe todos os dias, você vai recolher porção dobrada. Todos vão recolher porção dobrada. Para que no 7º dia não ia cair do céu o maná. Então você tinha que colher uma parte maior, para que no sábado, naquela parte que você colheu na sexta-feira, para você comer. E mesmo assim, tinha gente que ia no sábado colher e não desceu do céu o maná, porque Deus deixou bem claro: 6 dias o colhereis, mas no 7º dia é o sábado, e não colher, e não vai colher, não adianta. Êxodo 16, 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Exatamente. Os 40 anos que está falando aqui o texto é sobre os 40 anos de desobediência, por causa de um relato. Que foi se estendendo desde a saída do povo do Egito. Não foi só naquele momento que os espias estavam dando relatórios para Moisés e Arão sobre o que eles viram durante 40 dias no deserto, nas cidades que dava para a terra prometida, até Canaã. E só Josué e Calebe falaram bem da terra. Os outros 10 espias reclamaram que ali tinha gigantes e que eles eram gafanhotos perto desses gigantes. É como se diz, não creram na promessa de Deus. Só Josué e Calebe
compreenderam a fé, tiveram fé e acreditaram na promessa de Deus. E então, Deus deu a ordem para Moisés que eles iam pastar no deserto 40 anos, 40 dias, né, que os 12 espias espiaram a terra 40 anos, 40 dias profético, 40 anos. E depois, com Josué liderando o povo, entraram na terra prometida. Mais um benefício, mais um requisito para o maná, para os preparar para entrarem em Canaã. 1 Coríntios capítulo 10, versos 1, 2, 3, 5 e 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Paulo falando para a igreja de Coríntios. Êxodo 16, versos 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Quer dizer, um povo que estava renegando as promessas de Deus, que não acreditaram que Deus estava ali no deserto com eles. Tinham fome e murmuravam contra Moisés. Tiveram sede, não souberam esperar, murmuraram contra Moisés. Moisés falou: Não está murmurando contra mim. Vocês estão murmurando contra Deus. Vocês estão desobedecendo a Deus. Eu sou só um instrumento na mão do Senhor. Moisés falou para o povo. E o povo, como se diz, preferia morrer no Egito. Quer dizer, tirou da opressão e falava ainda que queria morrer no Egito. Quer dizer, é cuspindo no prato que comeu. Números capítulo 11, versos 4 a 6. Os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma senão este maná diante de nossos olhos. Quer dizer, preferiram ser escravos, sendo chicoteados, sendo oprimidos, mas no final do dia tinha carne para comer, peixes. Quer dizer, eu prefiro ser escravo, é que o povo dizia, eu prefiro ser escravo, mas a comer a tudo isso. O povo se contenta com pouco, se contenta com miséria. E isso, para mim, é se contentar com miséria. De que, como se diz, eu prefiro ser oprimido durante o dia, mas à noite eu vou comer carne, vou me deliciar nas iguarias, do que ficar no deserto liberto a comer maná. É isso que o povo dizia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Exatamente. E eu não achei ruim. Eu só sinto vergonha de que isso aconteceu. De meras palavras,
que colocou todo o povo a risco. No livro Medicina e Salvação, na página 267, segundo a luz que é dada por Deus, cada um deve aprender que alimentos são melhor adaptados às suas necessidades. A luz que Deus tem provido e continuará a prover sobre a questão da alimentação deve ser para o seu povo hoje o que foi o maná para os filhos de Israel. Exatamente. Aí continua. O maná caiu do céu, e o povo se ordenou colhê-lo e prepará-lo para ser comido. Assim, nos diferentes países do mundo, luz será dada ao povo do Senhor, e alimentos saudáveis próprios para estes países serão preparados. Exatamente. Aí está, mais um requisito para nos preparar para a Canaã celestial, que significa nova terra. A terra que a Nova Jerusalém que vai descer do céu e que vai estabelecer aqui na terra. No livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 380, entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Devemos ter sempre isto em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Educamos nosso próprio gosto e pomos nosso regime em harmonia com o plano de Deus. Exatamente, é isso que nós devemos fazer. Lucas capítulo 21, verso 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia. Com certeza. Conselho sobre o regime militar, mesma página, 382. Maiores reformas devem-se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar nosso povo a uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitas pessoas comem coisas erradas, né? E passam mal, como se diz, ficam enfermos, prejudica a saúde. Aí a estrofe grifada, né? Para nos preparar para Canaã celestial, nova terra. Agora na página 389, os que usam alimentos cárneos à vontade nem sempre têm cérebro desnuviado e ativo intelecto, pois que o uso da carne de animais tende a tomar pesado e o corpo a entorpecer as finas sensibilidades do espírito. Aí na página 32, é uma obra individual, uma obra que não pode ser deixada para outro. A glutonaria é o pecado prevalecente deste século. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto, estupidificando-lhes a sensibilidade moral e tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Exatamente, estamos contra a palavra. Aí continua, aqui está uma lição para todos, mas especialmente para os jovens. Estrita conformidade com os reclamos de Deus é benéfica à saúde do corpo e da mente, para alcançar a mais elevada norma de consecuções morais e intelectuais, e é necessário sabedoria e força de Deus, e observar estrita temperança em todos os hábitos de vida. Exatamente.
Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo da vitória do princípio sobre a tentação de conceder-se com apetite. É uma demonstração de que, mediante o princípio religioso, podem os jovens triunfar sobre a consciência da carne e permanecer fiéis aos reclamos de Deus, mesmo que isso custe grande sacrifício, que não é para tanto, né, como se diz. Não é uma coisa, nossa, eu vou morrer com isso, né? O sacrifício tem que, para todos, tem que ser posto para nos salvarmos. Conselho sobre o regime militar 31. A Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Exatamente, ele obedeceu, ele e seus amigos obedeceram à ordem de Deus. Como se diz, não comeram as iguarias do rei, e sim comeram verduras, beberam água e tiveram uma aparência mais inteligente do que os outros. Daniel 2, 26 a 28. Respondeu o rei e disse a Daniel: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive a sua interpretação? Há um Deus no céu ao qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Daniel 10, 8 a 11. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Daniel 1, versículos 5 a 8. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Daniel 1:12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que nos dê legumes a comer e água a beber. Daniel 2:3. Naqueles dias eu, Daniel, estive tristes por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Conselhos sobre o regime alimentar, página 31. Para compreender corretamente o assunto da temperança, precisamos considerá-lo do ponto de vista bíblico, e nenhum outro exemplo ilustra de maneira mais completa e implícita a verdadeira temperança e as bênçãos que lhe seguem, que a história do profeta Daniel e de seus companheiros hebreus na corte de Babilônia. Exatamente. Aí, mais um requisito grifado, para aprendermos e termos uma mente boa. Exatamente. Conselho sobre o regime alimentar, página 32. Tenho-me sentido solicitada pelo Espírito de Deus a pôr diante de vários fatos de que o seu sofrimento e má saúde era causada pela desconsideração para com a luz e a eles dada acerca da reforma de saúde. Exatamente. Ainda Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 63. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. As faculdades intelectuais, morais e físicas são prejudicadas pelo uso habitual de alimentos cárneos. Seu uso desranja o organismo, obscurece o intelecto e embota as sensibilidades morais. Dizemos-lhes, prezados irmãos e irmã, o caminho mais seguro para vocês é deixar de lado a carne.
dizer, Ellen G. White, falando, e exatamente verdadeiro. Mais um requisito grifado, benefícios para a nossa saúde, exatamente. Gênesis 3, versos 3 a 6. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quer dizer, Deus falou para eles, daquela árvore que está no meio do jardim, não comereis dele. Deixou bem claro para Adão e Eva. E o que Satanás fez com Eva? Falou o quê? Que ali começou o espiritismo? Dessa árvore vos podereis comer. Não dá nada. Podereis comer. Como se diz? Espiritismo não é? Guilherme, mas como é espiritismo? O que é o espiritismo nos dias de hoje? Imortalidade da alma. Que Satanás quis passar para Eva que ela seria imortal. E nós somos mortais. Falou o contrário da ordem de Deus. Por isso ali começou o espiritismo, no jardim do Éden. Mateus 4, 2 a 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, está escrito em Deuteronômio. Se vocês prestaram atenção, vocês vão ver lá no começo do vídeo, que está em Deuteronômio 8, verso 3. E Deus relatou no tempo dele que nem só de pão viverá um homem, mas de tudo, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí tá, ó, Deuteronômio 8:3. Mais uma vez, eu relatando aqui para vocês. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Exatamente. Conselho sobre o regime alimentar, na página 163. O dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando que se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. É impossível aos que considessem com o apetite alcançar a perfeição cristã. Aí está tudo grifado, né? Prova de fé. Dependemos de Deus física e espiritualmente e provar se cumprimos a lei de Deus, que fez a vontade de Deus. Números capítulo 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito para que nos morrêssemos deste deserto? Pois aqui nem pão nem água, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Quer dizer, o povo murmurava e, quer dizer, pastou 40 anos no deserto, quer dizer, e levou a outros também pastar. Não entraram na terra prometida, né? Poderiam entrar, mas murmuraram muito. Salmos capítulo 78, versos 17 a 18. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Exatamente. Não pensaram em Deus, e sim só carne, carne, carne. No livro Ciência do Bom Viver, na página 317. Não é o tempo de todos dispensarem a carne da alimentação? Sim. Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros
refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão noviço efeito na alma e no corpo? Volva-se antes a saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio. Aí na Ciência do Bom Viver, na página 316 e 317. Quando se abandona a carne, deve-se substituí-la com uma variedade de cereais, nozes, verduras e frutas, os quais serão a um tempo nutritivos e apetitosos. Ninguém deve ser solicitado a fazer abruptamente a mudança. Em todos os casos, educai a consciência, aliciai a vontade, supri alimento bom, saudável, e a mudança se efetuará, rapidamente desaparecendo em breve a necessidade de carne. Você muda, né? Você aniquila aquela vontade de carne. No livro Letter 12, de 1874, no original em inglês, esse é o original em inglês, mas traduziu: o teu pai e eu deixamos completamente o leite, natas, manteigas, açúcar e a carne, desde que viemos para a Califórnia, em 1872. A nossa mente está muito mais clara e o nosso corpo muito melhor. Vivemos de uma maneira muito simples. Não conseguimos escrever a não se vivamos de uma maneira simples. Desde então, nem um centavo gastamos em carne. Não temos a mais excelente fruta de todas as espécies. Conselho sobre o regime alimentar, na página 349. Disse-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. No livro Dados são do site de FAO, www.fao.org. 70% das novas doenças que surgiram em humanos nas últimas décadas são de origem animal, em parte diretamente relacionadas com a procura por mais alimentos de origem animal, de acordo com um relatório chamado World Livestock 2013, Chapin Niacin, Ladskakapi. Foi relatada por Food and Agriculture Organization of the United Nations. Oséias capítulo 3, verso 5. Depois tornarão os filhos de Israel a buscarem o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor, e a sua bondade no fim dos dias. Oséias 4, versos 1 a 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Oséias 4:3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Conselhos sobre o regime alimentar, página 383. Os que usam carne menosprezam todas as advertências de Deus, que Deus tem dado relativamente a esta questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em veredas seguras. Não têm a mínima desculpa quanto a comer a carne de animal, mortos. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Patriarcas e Profetas, na página 412. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas noviças e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Poucos há de se compenetrarem como deviam do quanto seus hábitos no regime alimentar têm que ver com sua saúde.
seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. O apetite deve sempre estar sobre a sujeição das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente, e não a mente da serva do corpo. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem a não faz, comete o pecado. Apocalipse 2, 7 e 17. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: quem vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Que promessa maravilhosa, hein? Então, povo de Deus, essa foi a palestra Fé, Vida e Evidências. Tema 35, o nosso maná. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar para todas as pessoas, nações e línguas a verdade da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!